que é uma substância? Uma substância ela pode ser considerada um elemento que tem um conjunto de características definidas, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, entre outros. Já uma mistura, ela pode ser considerada um elemento que não tem esse tipo de característica, esse conjunto definido. Por quê? Porque vai depender dos diferentes componentes que estão dentro da mistura para definir as temperaturas de ebulição, de fusão e a própria densidade. Ou seja, a quantidade de componentes presentes na mistura é o que define suas características. Existem, em geral, dois tipos de misturas. Além das heterogêneas e homogêneas, em que a heterogênea é que a mistura não se une e a homogênea é quando é meio uma diluição, quando se une completamente, temos também as misturas eutéticas e as eutrópicas. A mistura eutética é quando do estado sólido para o líquido, a temperatura de fusão é constante. Porém, do estado líquido para o gasoso, a temperatura de vaporização e ebulição é irregular, graças às quantidades de componentes. Já as misturas azeotrópicas são aquelas que, do estado sólido para o líquido, a temperatura é irregular, ela varia, enquanto do estado líquido para o gasoso, a temperatura é constante. Estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria podem ser explicados justamente pela interação entre as partículas que formam o corpo. O estado sólido é formado pelo mais alto grau de agitação e interação entre as partículas, ou seja, é quando elas estão bem grudadinhas umas nas outras. O estado sólido, ele tem forma e tamanho, forma e volume definidos, não consegue mudar. Já para o estado líquido, a agitação entre as partículas, a interação entre elas é bem menor, porém ainda tem um volume na quantidade de partículas definido, mas a forma pode variar. Por exemplo, uma água presente em uma garrafinha pode variar de formato conforme a garrafa. O estado gasoso é o menor grau de interação entre as partículas, quando elas estão mais agitadas. Em geral, o estado gasoso tem o volume e a forma variável, independente de onde você colocar, Dependendo de onde você colocar, vai ser uma quantidade diferente que esse gás vai ter. Temperatura e calor. São conceitos diferentes? Sim. A temperatura é o grau de agitação das partículas. Quanto mais alta a temperatura, maior o grau de agitação. Enquanto o calor, ele simplesmente é a transferência dessa temperatura, dessa agitação de um corpo para o outro. O corpo mais quente passa calor para o corpo mais frio. O estado físico depende da temperatura, já que é o nível de agitação, e o aumento da temperatura. Quando o corpo está no estado sólido e vai para o estado líquido, ele passa por um processo de fusão, que é quando as partículas elas ficam um pouco menos interativas umas entre as outras. Do estado de fusão, a gente vai para a vaporização, que é do estado líquido para o gasoso. Existem 3 tipos de vaporização. No caso da evaporação, é um estilo mais lento, por exemplo, a secagem de roupas. Na ebulição, é meio que a faixa do meio, porque é quando a água borbulha. Enquanto a calefação é a vaporização instantânea. É exatamente naquele momento, a mais rápida de todas. A sublimação é quando um corpo que está no estado sólido passa direto para o estado gasoso e vice-versa, o gasoso para o sólido. Diminuição da temperatura. A passagem do processo de vaporização para o de fusão, a volta, é denominada condensação. Ocorre muito com as chuvas. A solidificação é quando o estado que está no líquido vai para o sólido. Solidificação, aí que vem, né? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Os corpos, eles tendem a ter uma temperatura específica para entrar em ebulição, que é evaporar, e entrar em infusão, que é simplesmente passar do sólido para o gasoso. A água pura, por exemplo, ela se torna líquida ou sólida, dependendo, a partir dos 0 graus Celsius e se mantém assim, até chegar no sólido ou no líquido. Enquanto para a temperatura de ebulição, a temperatura da água pura é 100 graus Celsius até ela começar a evaporar, assim como é 100 graus Celsius para ela voltar ao estado líquido. Influência da pressão. A pressão atmosférica, ela influencia bastante esse processo principalmente de vaporização. Quanto mais alta a altitude de um lugar, menores serão as temperaturas de ebulição, ou seja, não precisará ficar tão quente para a água evaporar. Enquanto quanto mais perto do mar for a altitude, maior terá que ser a temperatura de ebulição, justamente porque a pressão atmosférica está caindo em cima do vapor, e aí faz com que ele não consiga subir. Evaporação e volatilidade.
A evaporação, como eu já falei antes, é a passagem do estado líquido para o gasoso. Mas o que é a volatilidade? Esse aspecto que está relacionado à evaporação é simplesmente a rapidez com que um material consegue evaporar. Por exemplo, o nível de volatilidade do álcool etílico é maior do que o da água. Por quê? Porque o álcool etílico é mais fácil de evaporar do que a própria água. Falando agora da panela de pressão, eu tinha comentado anteriormente sobre a pressão atmosférica e a panela de pressão ela serve justamente para isso. A panela de pressão, por ela ter uma pressão maior do que a pressão atmosférica, ela consegue promover o rápido cozimento dos alimentos, justamente porque quando o gás da água começa a evaporar, a pressão da panela começa a jogar ele para baixo, e aí a água começa a aquecer ainda mais porque ela não consegue evaporar, então os alimentos conseguem cozinhar mais rápido. O que é uma substância? Em geral, uma substância. Olá, bem-vindos ao Apoio Maral e a aulinha de hoje é sobre química, mais especificamente uma introdução ao estudo da química. Transformações químicas são aquelas transformações que alteram a composição dos seus elementos, por exemplo, uma degradação de alimentos. Existem componentes e existem elementos que Existem elementos que não conseguem se diferenciar a olho nu, por exemplo, o sal e o açúcar. Por quê? Porque suas aparências são muito similares. Então, para diferenciá-los, algumas propriedades de temperatura podem ser colocadas à prova se ferver algum deles. Identificando transformações químicas. As transformações químicas podem ser identificadas justamente pela alteração de cheiro, alteração de cor, alteração de textura, de consistência, liberação de energia, liberação de gás, liberação de calor, entre outros. Como explicar a ação do sal de cozinha na conservação dos alimentos? Existe um processo denominado osmose, que é quando o sal, que quando você coloca ele na comida, ele absorve a água dos elementos, o que faz com que o alimento apodreça mais devagar o que faz com que o alimento apodreça mais devagar e simplesmente os micro-organismos não consigam sobreviver naquele alimento, justamente porque não há água. Um exemplo é com a carne seca, exposta ao sol justamente para livrar de toda a água. Existem os alimentos estéreis que simplesmente eles saem da fábrica, que são aqueles industrializados, saem da fábrica e simplesmente não conseguem aderir a micro-organismos porque saem lacrados. A partir do momento que entram em contato com o oxigênio, eles começam a entrar em processo de degradação. Outros processos utilizados para a conservação de alimentos são a secagem, usado em uva passa, por exemplo, a defumação, exposição à fumaça, as embalagens a vácuo, que cortam todo tipo de interação entre o alimento e o oxigênio, impedindo a existência de micro-organismos, e também as geladeiras, que simplesmente retardam o processo de reprodução desses micro-organismos. É importante não confundir transformações químicas com fenômenos físicos. As transformações químicas ocorrem uma alteração na composição de um alimento e a criação de novos elementos. É caracterizada pela liberação de gás, de cheiro, de energia, como eu já havia falado. Os fenômenos físicos, eles têm uma alteração na aparência deles. Por exemplo, quando eu pego uma folha de papel e rasgo-a no meio, não deixa de ser papel, só ficou rasgado. Então, dissoluções, alterações no tamanho, na forma, no estado físico, por exemplo, a água, são fenômenos físicos. Outro exemplo de transformação química é a produção de vinho e de cerveja, que funciona basicamente a partir dos reagentes, das equações químicas e também dos produtos. Quando um elemento está em seu estado inicial, significa ser ele antes de transformações químicas. Um elemento em seu estado final é ele após as transformações. O reagente é o elemento antes da transformação e o produto é o que gera após a reação química. Por exemplo, o reagente na produção de vinho é o suco de uva e o produto é o vinho em si. Olá, bem-vindos ao Apoio Maral e a aulinha de hoje é sobre química, mais especificamente uma introdução ao estudo da química. Transformações químicas são aquelas transformações que alteram a composição dos seus elementos, por exemplo, uma degradação de alimentos. Existem componentes e existem elementos que Existem elementos que não conseguem se diferenciar a olho nu, por exemplo, o sal e o açúcar. Por quê? Porque suas aparências são muito similares. Então, para diferenciá-los, algumas propriedades de temperatura podem ser colocadas à prova se ferver algum deles. Identificando transformações químicas. As transformações químicas podem ser identificadas justamente pela alteração de cheiro, alteração de cor, alteração de textura, de consistência, liberação de energia, liberação de gás, liberação de calor, entre outros.
Como explicar a ação do sal de cozinha na conservação dos alimentos? Existe um processo denominado osmose, que é quando o sal, que quando você coloca ele na comida, ele absorve a água dos elementos, o que faz com que o alimento apodreça mais devagar o que faz com que o alimento apodreça mais devagar e simplesmente os micro-organismos não consigam sobreviver naquele alimento, justamente porque não há água. Um exemplo é com a carne seca, exposta ao sol justamente para livrar de toda a água. Existem os alimentos estéreis que simplesmente eles saem da fábrica, que são aqueles industrializados, saem da fábrica e simplesmente não conseguem aderir a micro-organismos porque saem lacrados. A partir do momento que entram em contato com o oxigênio, eles começam a entrar em processo de degradação. Outros processos utilizados para a conservação de alimentos são a secagem, usado em uva passa, por exemplo, a defumação, exposição à fumaça, as embalagens a vácuo, que cortam todo tipo de interação entre o alimento e o oxigênio, impedindo a existência de micro-organismos, e também as geladeiras, que simplesmente retardam o processo de reprodução desses micro-organismos. É importante não confundir transformações químicas com fenômenos físicos. As transformações químicas ocorrem uma alteração na composição de um alimento e a criação de novos elementos. É caracterizada pela liberação de gás, de cheiro, de energia, como eu já havia falado. Os fenômenos físicos, eles têm uma alteração na aparência deles. Por exemplo, quando eu pego uma folha de papel e rasgo-a no meio, não deixa de ser papel, só ficou rasgado. Então, dissoluções, alterações no tamanho, na forma, no estado físico, por exemplo, a água, são fenômenos físicos. Outro exemplo de transformação química é a produção de vinho e de cerveja, que funciona basicamente a partir dos reagentes, das equações químicas e também dos produtos. Quando um elemento está em seu estado inicial, significa ser ele antes de transformações químicas. Um elemento em seu estado final é ele após as transformações. O reagente é o elemento antes da transformação e o produto é o que gera após a reação química. Por exemplo, o reagente na produção de vinho é o suco de uva e o produto é o vinho em si.